Fala galera do Busca Texto, Eduardo Christian aqui com vocês mais uma vez com a dica do especialista. E como eu sempre digo aqui, bora buscar. Hoje nós vamos fazer o vídeo que é a parte 2 do vídeo onde eu falei a semana passada como você começar uma marca do jeito certo, do absoluto zero. Semana passada a gente discutiu aqui alguns conceitos, mais falando sobre você discutir ali o nome da marca, como que você faz os primeiros passos e tudo mais. Se você não assistiu, volta lá e assiste esse primeiro vídeo que está imperdível. E hoje eu vou falar de coisas mais práticas. E aí, Eduardo? Já fiz a minha marca, já defini o meu conceito, o meu público e tudo mais, e agora eu preciso ter o produto. E por onde eu começo quando o assunto é ter um produto? Bom, eu recebo aí várias mensagens aí toda semana de alunos, de parceiros, de pessoas que me seguem no Instagram, perguntando para mim, Eduardo, por onde que eu começo a minha produção? Eu começo comprando máquina, eu começo alugando um galpão, eu começo assim, eu começo assado? A primeira dica que eu dou para você aqui é o seguinte: se você já tem um capital para começar a sua confecção, a sua marca, cara, entenda uma coisa, se você ainda não tem o conhecimento necessário sobre produção, sobre parte de costura, sobre PCP, sobre como funciona o que nós chamamos aqui de chão de fábrica, o meu conselho é você não arriscar investir o seu capital se você ainda não tem esse conhecimento necessário para você aí começar um chão de fábrica. Pelo seguinte, a menos que você contrate uma pessoa, tenha uma pessoa ali que tenha muito know-how sobre produção para poder estar te auxiliando nesse começo, aí sim eu falo, pode começar a investir em ter máquinas, em infraestrutura e tudo mais. Só que esse é um processo lento, que demora aí em torno de 3 a 6 meses até você estruturar uma linha de produção da forma correta, então você vai ter que ter muito capital para injetar e ter a paciência para esperar até que as coisas deem certo. O que eu aconselho normalmente, independente de você ter o capital para investir ou se você não tem o capital, comece o processo terceirizado. Sim, hoje você tem aí no mercado, principalmente nos polos de confecção espalhados pelo Brasil afora, você tem todos os processos de confecção terceirizados. Você tem modelista terceirizado, você tem pilotista, você tem cortador que faz corte terceirizado, você tem as nossas queridas oficinas de costura, em alguns lugares chamados de facção. Então você começa o processo primeiro terceirizado, óbvio que dá bastante trabalho, mas as duas formas você vai ter trabalho do mesmo jeito. E o porquê que eu falo isso? Porque quando você vai terceirizando, você vai aprendendo como que os processos funcionam. Você vai acompanhando ali cada degrau, cada etapa e tudo mais, e você vai aprendendo como que funciona isso, como que funciona aquilo. E aí, conforme a sua marca começa a crescer, você vai tomando a decisão, então, beleza, agora que minha marca começou a crescer, quais seriam os principais profissionais que eu deveria contratar para trazer então para dentro, né, agora, vamos dizer assim, você tendo a sua confecção. Vou citar um exemplo mais prático. Quando eu comecei na confecção, eu era o empreendedor, né? Eu fazia tudo, eu criava, eu levava para cortar fora, depois eu buscava, levava para facção, depois eu buscava, levava para acabamento, depois eu buscava e eu focava na venda. Porque existe uma regra muito básica quando o assunto é falar sobre confecção. Você não tem uma empresa, você tem duas empresas. E o porquê que eu estou falando isso? Uma empresa foca em produzir, outra empresa foca em vender. Se a gente está o tempo inteiro correndo, a gente está para os dois lados, eu tenho que produzir, eu mesmo tenho que vender, eu mesmo tenho que produzir, eu mesmo tenho que vender, você parece um equilibrista ali, aquele cara que vai, ou o cara que gira os pratos e está toda hora correndo aqui e ali, ou o cara que fica com a laranja ali o tempo inteiro que não pode bobear, porque se cair, lascou. Então a dica é, se você não tem habilidade na área de produção, arrume uma pessoa que tem habilidade na área de produção e foque você na área de vendas e na área de marketing, e até mesmo você conseguir essa pessoa para tocar a parte de produção para você. Agora, se você é o contrário, você é uma pessoa que entende muito sobre produção, então você assume a parte da produção e aí, consecutivamente, você arruma uma boa pessoa ali para tocar a parte de vendas ali para você. É muito importante você ter esse conceito desde quando a sua empresa é pequenininha, desde quando você está começando do zero. Não queira você já pegar e você sair fazendo tudo de uma vez, porque senão você não consegue escalar a sua empresa. O que é escalar? Você não consegue crescer a sua empresa porque você não vai estar dedicando o tempo necessário em cada etapa que é preciso. Então, recapitulando a dica fundamental de hoje, você vai começar dentro da confecção, começou ali a construir a sua marca e tudo mais.
tendo capital para investir ou não, a minha dica é: busque o conhecimento necessário para tomar as decisões corretas. Não saia investindo o seu dinheiro aí de qualquer forma. Não, eu vou sair, eu vou alugar um barracão, eu vou comprar uma máquina de costura, eu vou contratar costureira, eu vou isso, eu vou aquilo, tal, porque você vai acabar acarretando uma grande carga de estresse e muitas vezes o seu resultado não vai vir na velocidade com que você pensou. E isso demora um tempo até acontecer. Então, ó, pega essa dica número 1, busque primeiro ali, ó, entender melhor sobre o processo, identifica quem é você dentro do processo. Você é a pessoa que entende mais de produção ou você é a pessoa que entende mais de venda? Se você é essa pessoa, busque a outra e aí uma vai puxando a outra, porque são duas empresas, uma produz, a outra vende, a que vende puxa a produção e a que faz a produção puxa a venda, e é assim que uma confecção cresce de forma certa no mercado. É assim que uma marca cresce de forma correta no mercado. Então a dica de hoje é essa: para você começar na confecção, comece do jeito certo. E a gente vai estar postando várias dicas aqui sobre como produzir, falando bastante aqui sobre produção. No vídeo 3 a gente vai dar mais dicas práticas sobre como então é cada etapa do processo de uma produção. Vejo vocês a semana que vem já com a mão na massa falando sobre como a gente começa dentro de uma produção. Vejo você a semana que vem. Tchau, bora buscar!